Bom dia, minhas flores, graça e paz. Tudo bem com vocês? Muito frio por aí? Ai, gente, aqui em Caçapava tá bem frio. E... Mas amém, né? Mais um dia o Senhor nos fez, mais um dia o Senhor nos deu. E somos gratas ao Senhor por isso. E hoje, o tema do nosso devocional é um tema que eu já abordei de quarta-feira, né, com os devocionais dos Salmos. Vai falar sobre ansiedade, né? O tema é ansiedade aos pés do Senhor. A preocupação não esvazia o amanhã de suas tristezas. Ela esvazia o hoje de suas forças. Vou até repetir, né, para a gente frisar bem. A preocupação não esvazia o amanhã de suas tristezas. Ela esvazia o hoje de suas forças. A ansiedade é uma das marcas mais presentes na vida da mulher moderna. Ela nasce no turbilhão de pensamentos que tentam antecipar problemas, controlar situações ou encontrar respostas que ainda não chegaram. Muitas vezes nos sentimos pressionadas a sermos perfeitas, mães exemplares, esposas dedicadas, profissionais competentes, amigas presentes, mas no fundo carregamos o peso de uma expectativa impossível de cumprir sozinhas. A palavra de Deus nos convida a lançar sobre ele toda a ansiedade. Este convite é uma prova de amor. Deus não nos pede que finjamos ser fortes o tempo todo, mas que reconheçamos nossa fragilidade diante dele. A ansiedade é fruto de uma mente que tenta prever o futuro, mas a oração nos reposiciona diante do único que já conhece cada detalhe do amanhã. Mulheres de fé, ao longo da história, também enfrentaram esses dilemas. Mesmo diante de inúmeras responsabilidades e desafios, encontraram forças para transformar o cotidiano em altar, separando momentos de silêncio diante de Deus. Elas sabiam que, sem colocar suas cargas diante do Senhor, não teriam forças para seguir. Quando levamos nossas ansiedades aos pés de Cristo, não estamos apenas pedindo para resolver nossos problemas, mas reconhecendo que Ele é maior que qualquer circunstância. A oração não elimina automaticamente as preocupações, mas traz paz para enfrentá-las. Aleluia, glória a Deus. E a grande maioria das mulheres, se não todas, né, passam por esses momentos de ansiedade. Algumas em escalas tão profundas, né, que tem o que chamamos de crise de ansiedade. Mas a grande verdade é que a preocupação, como está falando aqui, né, ele não esvazia o amanhã das nossas tristezas, mas esvazia o hoje, né, das suas forças. Então, muitas das vezes, mulheres estão se preocupando com coisas que não aconteceram e elas acham, né, que vão acontecer no futuro e às vezes nem vai acontecer isso, né? E a gente sabe que a mulher, ela tem as suas responsabilidades, né? E quando Deus nos fez mulher, né, lá no ventre da nossa mãe, né, quando, né, o esperma, né, o espermatozoide, melhor dizendo, né, ele se encontrou com o óvulo e Deus definiu você e eu, né, vocês vão ser mulheres, né. E com isso, né, a gente sabe que já viria uma responsabilidade. A gente entende conforme vai crescendo. Mas desde pequena, né, a gente, bem, pelo menos, né, a minha geração, vou colocar assim, né,
a gente vai sendo ensinada, né, dentro de casa, né, cuidar das coisas de casa, né, a cozinhar. Eu lembro como que fosse hoje, eu aprendi a fazer meu primeiro bolinho, foi um bolo de cenoura com a minha avó, que hoje já é falecida, minha avó paterna, e aí eu tinha 12 anos de idade, foi um bolinho de cenoura, foi o primeiro bolo que eu aprendi a fazer. E então a gente vai crescendo já com as certas responsabilidades. À medida que a gente vai, né, crescendo, as responsabilidades vão aumentando. Então, assim, as mulheres, elas passam, né, por uma certa pressão, porque é gerado muita expectativa em cima das mulheres. Não que os homens também não tenham, né? Os homens também enfrentam as suas pressões, né, suas responsabilidades, né? Mas as mulheres acabam que, né, elas têm que, né, para o mundo, né, elas têm que ser, né, elas têm que ser independentes, né, elas têm que ter, né, o dinheiro delas, as que são donas de casa, né, tem que ser donas de casas exemplares, né, mães exemplares, esposas exemplares, né, tem que ser top, né, parece que tem que ser top 1 em todas as funções que nós exercemos, né? Então, assim, somos mulheres, somos filhas, né? Somos esposas, somos mães, as que não são ainda vão ser, em nome de Jesus, né? Somos profissionais, algumas mulheres, né, empreendedoras, perdão, né? Que não são, né, empreendedoras, não trabalham por conta, né? São registradas, né, prestam serviços, né, em outros lugares. E tratando de igreja, né, temos os nossos ministérios. Enfim, né, se fosse a gente fosse escrever todas as nossas funções, cansa, né, só escrever. Mas, enfim, então, por muitas das vezes, mulheres se sentem cobradas, pressionadas, né, por N motivos, né? Muitas das vezes são cobradas e pressionadas pelos seus familiares, né? Pelos seus esposos, pelos seus filhos, né? Pelos patrões, né? Às vezes até mesmo pelos pastores, né? Pelos líderes do ministério. E com isso não tem como a ansiedade, né, não aparecer. E fora todas as responsabilidades, ainda temos que lidar com os problemas, né? Os problemas diários, os problemas que acontecem, né? Aquelas coisas que acontecem sem a gente esperar. Mas a ansiedade, ela vai estar sempre ligada ao futuro, né? Ao amanhã, né? Então, assim, aquela preocupação excessiva com o amanhã. E a gente sabe que nós não vamos conseguir lidar com tudo que precisamos lidar como mulheres sozinhas. Não vamos. Não adianta a gente querer carregar tudo sozinha, porque não vamos suportar. E a gente precisa entender que não somos autossuficientes. A gente precisa entender que a gente não precisa, né, fingir força. A gente precisa entender isso. Tem muitas mulheres que elas querem parecer fortes o tempo todo. Estão carregando o mundo nas costas e querendo parecer fortes o tempo todo. Mas nós não precisamos fingir sermos fortes o tempo todo. Aliás, Deus não nos pede isso. Não tem um versículo da Bíblia que vai falar que você tem que ser forte o tempo todo, né? Inclusive, Paulo, se não me falha a memória, ele vai falar que Deus, ele aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza, não é na nossa força. Então, Deus sabe que nós não temos essa força toda. Deus sabe que nós não somos fortes o tempo todo. Então, para que fingir forças? Para que fingirmos sermos fortes o tempo todo? Então, Deus, ele é tão lindo, né? Que, aliás, ele nos formou, ele sabe, né? Da nossa natureza, ele sabe que acaba que carregamos pesos que ele nem pediu para que a gente carregasse. E não é à toa que Jesus, ele fala para que quando a gente estiver cansado, ir até ele, trocar o fardo, porque vocês estão carregando um fardo mais pesado. Então troca com o meu, que é leve. Olha a bondade e cuidado de Deus com a gente, né? E então,
A ansiedade, muitas das vezes, ela tenta, né, fazer com que a gente visualize o amanhã, né? Tente prever de uma certa forma o futuro, mas nós não temos como, entenda isso, nós não temos como prever o futuro. Nós não temos, né? Não temos. Mas a gente tem Deus, né? Que conhece o futuro, entende? Nós não conhecemos o futuro, nós não temos como saber o futuro, mas temos um Deus que já conhece, já sabe e está no nosso futuro. E isso deveria tirar toda a ansiedade do nosso coração, na verdade. Se a gente olhasse para o Senhor e falar, nossa, se Deus já está lá, pronto, eu vou descansar. Mas na prática a gente sabe que nem sempre é assim. Mas a oração, né, ela nos faz entender este lugar, né? A oração nos reposiciona, como falou aqui, né, diante dele, que é o único, que já sabe cada detalhe do nosso amanhã. Então, na presença do Senhor, aos pés, né, como falou aqui o tema do devocional, aos pés do Senhor, a gente pode lançar toda a nossa ansiedade. Eu fui, esse tempo atrás, na madrugada, eu falei sobre este versículo, né? E eu fui pesquisar o significado de lançar neste versículo. E lançar, ele está como um arremesso definitivo. Então, quando é definitivo, é algo que você faz e pronto, né? Então, assim, quando Paulo ele fala ali para você lançar, né, toda a sua ansiedade, né, para ele. Então, ele está dizendo assim, para você pegar essa sua ansiedade, essa sua preocupação, lançar ao Senhor e pronto, você não pega mais para você. Você fez um arremesso definitivo. Eu até falava para minha mãe, tu jogou a bolinha, tá? A bolinha foi para as mãos de Deus. Ele não vai devolver para você. É isso que é lindo em Deus, que a gente lança, né, aos pés dele, né, e a gente lança, de fato, ele não vai devolver para a gente. Então, se você lança as suas ansiedades, as suas preocupações, você pode ter certeza, né, que ele não vai lançar essa ansiedade, essa preocupação de volta para você. Ele vai cuidar disso para você. Então, quando a gente leva, né, as nossas ansiedades aos pés do Senhor, né, não é só por, assim, ele pode resolver todos os nossos problemas, sabemos disso, mas não é só por isso, né, que a gente tem que levar as nossas ansiedades aos pés dele, mas a gente deve levar porque a gente precisa reconhecer que a gente depende dele, a gente precisa reconhecer que ele é maior do que qualquer circunstância, que ele é maior do que qualquer ansiedade, que ele é maior do que qualquer problema, ele é maior do que qualquer coisa, aleluia, glória a Deus. Então a oração, muitas das vezes, não vai eliminar automaticamente as preocupações, as ansiedades, mas vai nos fortalecer, vai nos trazer paz para que a gente possa enfrentar, né, as situações. Então, que você hoje se encontra ansiosa, né, eu te convido a lançar essa ansiedade aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, eu coloco diante de Ti cada preocupação que rouba a minha paz. Ajuda-me a confiar que o Teu cuidado é constante e fiel, que a ansiedade não governe meu coração, mas que a Tua presença seja meu refúgio em meio às incertezas. Em nome de Jesus. Amém. Vou deixar aqui, tá, um direcionamento prático para você, aproveitando que veio no nosso devocional. Escreva em um papel 3 coisas que têm gerado ansiedade em sua vida. Depois, ore entregando cada uma delas ao Senhor, declarando em voz alta: eu confio no teu cuidado. Ao terminar, guarde esse papel dentro da sua Bíblia, né, da sua gaveta, onde você se sentir confortável, como lembrete da entrega feita hoje. Coloca até, se possível, a data. Aqui não fala, né? Mas é bom colocar as datas, porque
Às vezes o Senhor nos faz recordar, né, de algumas coisas. Então faça essa entrega hoje, em nome de Jesus. Amém, minhas flores? Então este é o nosso devocional de hoje. Que Deus continue abençoando sua vida e que Deus continue abençoando o seu dia. E até o próximo devocional. Fiquem com Deus.